Direito Penal, professor Vitor Vieira. Vamos juntos para 100 questões sobre direito penal da banca IDECAM. Nós estaremos aqui fazendo essa revisão reta final. Qual é o objetivo? O objetivo é trazer conteúdo de forma direta, de forma clara, abordando o que a IDECAM já apresentou em relação às suas questões, ou seja, entendendo um pouco qual é a dinâmica da banca, especialmente em concursos mais recentes, para te deixar preparado para a tua prova, tá? Então, a ideia é a gente ser bem objetivo, mas extrair o máximo de conteúdo possível de cada questão. Beleza? Vamos junto então. Vem comigo, sou o professor Vitor Vieira. Estaremos juntos aqui nessas 100 questões. Fico sempre à disposição no Instagram. Você pode ali entrar em contato, fazer suas perguntas, que estamos aqui para auxiliar. Sem perder tempo, vamos iniciar com a nossa primeira questão. Olha só, questão da IDECAM, inspetor de Polícia Civil. Em 10 de 1 de 2017, Robson praticou o delito previsto na Lei A, cuja pena era de reclusão de 3 a 6 anos. Em 30 de 4 de 2019, a Lei A foi revogada pela Lei B, que passou a prever pena de 1 a 3 anos de reclusão para a conduta praticada por Robson. Ocorre que em 20 de 5 de 2020 entrou em vigor a Lei C, revogando a Lei B e passando a atribuir à conduta praticada por Robson pena de reclusão de 2 a 4 anos. Considere que Robson foi denunciado pelo delito em 30 de 5 de 2020 e na data de hoje ele, ou seja, aí, vamos lá, a gente tem que considerar aqui a data da prova, vamos considerar lá 2021, tá? Ele está sendo sentenciado. Nessa hipótese, é correto afirmar que, veja, passando o olho aqui pelas questões, a gente passa a entender que o que a questão vai buscar é o seguinte: qual lei eu vou aplicar aqui no caso de Robson? Qual lei será aplicada? Ora, se a questão te der muitos dados para você não se confundir, o que é que você faz? Desenha. Então, olha só. Eu tenho aqui uma linha do tempo. A questão me diz que no dia 10 de 1 de 2017, o Robson praticou o delito. Então, essa data é a data da prática do crime. É a data do fato, tá? Nesse momento, a pena era de reclusão de 3 a 6 anos. Era uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Pois bem, em 30 de 4 de 2019, essa lei foi revogada e passou a prever uma pena de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Posteriormente, a lei sofre uma nova alteração no dia 20 de 5 de 2020. Essa alteração faz com que o crime agora tenha uma pena de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Considere que Robson foi denunciado pelo delito. Olha a data da denúncia. Denúncia foi no dia 30 de 5 de 2020. E aí, a sentença foi em 2021. E aí, o que é que você vai notar aqui? Percebam que na data do fato, no dia da prática do crime, o que é que vai acontecer? Eu tinha uma pena de 3 a 6. Depois, essa pena, olha só, foi diminuída. Depois, ela subiu em relação a segunda alteração. Então, aqui eu tenho a Lei A, a Lei B e a Lei C. A pergunta é, no dia da sentença, qual lei o juiz vai considerar? No dia da sentença, qual lei o juiz vai considerar? Pois bem, olha só o que é que você vai lembrar. Primeiramente, aqui bem tranquilo.
para a gente partir por uma explicação primeiro de onde vem a norma, porque você até já sabe qual é a consequência, você já sabe qual é a norma, mas a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender de onde vem isso na lei. Então, olha só, vamos aqui, quando a gente fala de lei penal no tempo, a gente tem que atentar para o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que diz que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então vamos lá. Qual é a regra no Código Penal? A regra é o seguinte: ninguém pode ser punido senão por lei anterior. Essa lei anterior é que vai definir que aquele fato é crime e vai definir a pena para aquele fato. Ou seja, pratiquei um fato hoje, eu tenho que ter uma lei já punindo essa conduta, já estabelecendo uma pena, porque aí eu já sei que aquela conduta é proibida e eu sei qual vai ser a consequência para a minha conduta, tá? E aí o que é que vai acontecer dentro dessa linha do tempo? Sabe qual é a regra? Sabe como é que você vai pensar? Você vai pensar da seguinte forma, olha aqui, ó. Quando eu tenho a data do crime, para aplicação da lei penal no tempo, o que é que eu faço? Eu venho aqui e faço um cadeado, eu travo essa norma. Então a regra é que no dia da sentença, o juiz vai considerar a lei que está em vigor no momento do crime. Então olha só, como regra, eu vou considerar a lei que está em vigor no momento do crime. Só que aí qual é o detalhe? Eu fechei aqui esse cadeado no dia do crime, no dia do fato. O que é que vai acontecer? Se a lei posterior melhorar a minha situação, o que é que eu faço? Eu pego o meu cadeado, abro e travo na lei posterior. Ou seja, eu vou aplicar essa lei posterior mais benéfica. Então vamos lá, olha só o que é que a gente vai ter. Essa pena de 3 a 6 se transformou em 1 a 3. É uma pena benéfica? Sim. Melhorou minha situação? Melhorou. E aí o que é que eu faço? Eu tiro esse cadeado daqui e vou travar essa norma aqui. Isso aqui significa, em outras palavras, que eu vou pegar essa lei que entrou em vigor só em abril de 2019, eu vou aplicar ela para um fato que ocorreu em janeiro de 2017. Como é o nome disso? Isso aqui é a retroatividade. Retroatividade da lei benéfica. Retroatividade da lei benéfica. Então, não aplica-se mais essa lei A. Eu vou aplicar agora a lei B porque ela é benéfica. Só que aí o que foi que aconteceu com a lei B? A lei B também foi revogada. A lei B foi revogada para a lei C, que prevê uma pena de 2 a 4. Aí você já está observando o seguinte: em relação à primeira lei, a lei C ela é melhor, ela é mais benéfica. Só que qual é o problema? Em relação àquela lei intermediária, ela é mais grave. E aí vamos continuar com aquele raciocínio. O que foi que eu fiz? Eu não peguei o cadeado lá, travei na lei. A lei melhorou, eu pego esse cadeado e pronto, travo na segunda lei. A lei piorou, eu vou aplicar aquela? Não, eu vou ficar com o meu cadeado na lei benéfica. Então olha só, como essa lei C ela é mais gravosa quando eu comparo com a lei B, eu não aplico. Eu não aplico. Isso aqui vai ser a chamada irretroatividade. Irretroatividade da lei gravosa. Irretroatividade da lei gravosa. Então, o que é que vai acontecer? Não interessa aqui, mas a denúncia não teve nenhuma alteração. Sentença. No dia da sentença, o que é que o juiz vai olhar? Onde é que está o meu cadeado? Eu gravei aqui. Por quê? Porque é a lei mais benéfica. Simples assim. Então, no dia da sentença, mesmo o fato tendo ocorrido em janeiro de 2017, mesmo a lei B não estando mais em vigor, quem é que eu vou aplicar? Eu aplico a lei B. Por quê? Simplesmente porque ela é mais benéfica. E aí você pode guardar simplesmente isso. Eu vou sempre aplicar a lei benéfica. Direito penal, eu tenho a aplicação da lei benéfica, ainda que já tenha transitado em julgado.
Eu vou aplicar, eu vou fazer uma revisão ali da pena para aplicar a lei benéfica. Tranquilidade. Então a gente volta aqui para a nossa questão e já descobrimos que a gente aplica agora a lei B. Então vamos resolver. A questão A diz, o item A diz que eu aplico a lei A? Não. O item B diz simplesmente assim, será aplicada a lei B por ser a mais benéfica. Perfeito, perfeito, tá? Veja, o item C diz que ele aplica a lei C porque ela é mais recente e revogou as outras. Não, se é a mais benéfica, eu tenho aí essa ultratividade da lei. Aí eu aplico a lei A ou a C? Não, eu aplico uma ou aplico outra. Não tem essa de escolher, não. Eu vou aplicar a mais favorável, tá? Não pode aplicar a outra que é mais recente, certo? E aí, o item E também errado diz que vai aplicar a lei C, tá? Mais benéfica comparada à lei A, tá? Ela é mais benéfica em comparação à lei A, mas ela tem aqui essa... ela é mais gravosa em relação à lei B. Então, olha só, a questão foi interessante porque ela não comparou só lei A com lei B. Ela pegou a lei A, B e C. A mais benéfica é a lei do meio. Eu aplico essa lei do meio, mesmo não sendo a lei do fato, mesmo não sendo a lei que está em vigor na sentença, aplico sim. Por quê? Simplesmente porque ela é a mais benéfica. Tranquilidade. Vamos avançando para mais uma questão semelhante, de um tema semelhante. Olha só. Ricardo praticou o delito previsto em lei penal temporária. Opa. Você já tem que marcar isso aí. Lei penal temporária. Lei penal temporária. Então, olha só. No dia 6/8/2014, e Portal Crime foi denunciado em 29/8/2014. A denúncia foi recebida em 3/9/2014 e em audiência de instrução e julgamento ocorrida em abril de 2015, a defesa de Ricardo sustentou a tese de abolitio criminis e consequência extinção de punibilidade de Ricardo, ao argumento de que a lei que criminalizava a conduta teve vigência apenas de 5/6/2012 até 31/12/2014. Assim, na data da audiência, a conduta já seria atípica. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Olha só que interessante a gente vai ter aqui em relação a esse ponto. Aqui a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Primeiro, vamos entender o seguinte, então. Vamos levar aqui para a nossa linha do tempo o que aconteceu. A lei, eu tenho agora uma lei temporária. O que é uma lei temporária? A lei temporária, ela é uma lei que tem um prazo de duração. Cuidado para não confundir com a lei excepcional. O que é a lei excepcional? Lei excepcional é que tem uma situação excepcional. É uma lei que diz, por exemplo, assim, durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus, quem praticar o crime de desvio de verbas públicas vai responder por uma qualificadora. Ou seja, a lei só vai estar em vigor, a lei só vai valer durante aquela situação. Isso é a lei excepcional. Aqui é uma lei temporária. Por que é uma lei temporária? É mesmo uma lei temporária? É, porque a questão me diz que essa lei estava em vigor do dia 5/6/2012 até o dia 31/12/2014. Então, nesse período aqui, a lei estava em vigor. Pois bem, qual foi o dia do fato? O fato aconteceu no dia 6/8/2014, ou seja, bem aqui no dia 6/8/2014 foi o fato criminoso, ou seja, o fato praticado enquanto a lei temporária estava em vigor. Enquanto a lei temporária estava em vigor. O que foi que aconteceu? A audiência de instrução, já aconteceu lá no dia 7/4/2015. 7/4/2015. E aí o que foi que o advogado alegou? Ora, essa lei não está mais em vigor. Houve abolitio criminis. Veja, o que é a abolitio criminis? A abolitio criminis é quando eu tenho uma nova lei que revoga
o crime. Ou seja, aquela conduta que antes era considerada uma conduta criminosa, não é mais. Eu não tenho mais um crime. Eu não tenho mais um crime. Se eu não tenho mais um crime, eu posso punir alguém que praticar aquela conduta novamente? Não. E mais, na abolitio criminis eu tenho um efeito retroativo. Por quê? Pratiquei um crime, só que agora a sociedade, por meio de seus representantes, por meio do legislativo, está dizendo o seguinte: eu não considero mais essa conduta como crime. Se eu não considero mais isso como crime, todos aqueles que praticaram a conduta anteriormente terão sua pena extinta. Abolitio criminis é a causa de extinção da punibilidade. Só que cuidado, nesse caso nós não temos abolitio criminis. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma lei temporária. Se a lei temporária ela nasceu para regular todas as situações naquela época, não faria sentido, ao ser julgado depois, ele ser considerado, ele ser absolvido. Por quê? Por causa da abolitio criminis. Ora mais, se ela nasce para aquela situação específica, para aquela época específica, ela vai produzir efeitos mesmo após o término de sua vigência. Da onde é que a gente tira isso? A gente tira isso do artigo 2º, olha só, abolitio criminis. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Isso aí é a chamada abolitio criminis, a abolição do crime. Agora atenção para o artigo 3º que traz a lei excepcional temporária. Essa lei, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias, então, período, eu tenho a lei temporária, circunstâncias, a lei excepcional. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. E aí, então, o que é que vai acontecer? Ela vai ter uma chamada ultraatividade. Ultraatividade, tá? E aí, vamos voltar então para a nossa questão. Veja, vamos voltar para a nossa linha do tempo aqui, ó. Nossa linha do tempo. Opa, peraí. Linha do tempo. Então, esse fato regulamentado pela lei temporária teve abolitio criminis? Não, não existe abolitio criminis. O juiz vai aplicar essa lei? Vai aplicar essa lei. Por quê? Pelo fato dela ser uma lei temporária. Então, volto aqui para a questão. Vamos lá resolver a nossa questão. Então, veja. O item A vai dizer o seguinte: a defesa tem razão. De fato, ocorreu abolitio criminis, motivo pela qual a absolvição se impõe. Não, não ocorreu abolitio criminis. Por quê? Porque eu tenho uma lei temporária. A lei temporária vai aplicar-se aos fatos praticados posteriormente, ainda que ela não esteja mais em vigor. B. Não é hipótese de abolitio criminis, mas verdadeira descriminalização, o que impõe a absolvição pela extinção da punibilidade. Opa, descriminalização, absolvição, não, ele vai ser condenado sim. Se não se trata de lei temporária, mas de lei excepcional. Não, errado. É sim uma lei temporária. Por quê? Porque ela bota aqui um tempo específico. D. A defesa de Ricardo não está com razão. Embora seja hipótese de lei temporária e tendo decorrido o período de sua duração, ela continuará a ser aplicada aos fatos ocorridos sob sua vigência. Perfeito aqui, o item D é o nosso gabarito. Olha o que é que diz a letra E. Quer se trate de lei penal temporária, quer se trate de lei excepcional, a absolvição de Ricardo é medida que se impõe, pois a lei não retroage, salvo em benefício do réu, tal como deve ocorrer na hipótese. Não, não tem isso, porque estou aqui diante de uma situação específica. Então vamos lá. Regra, a aplicação da lei penal no tempo. Eu tenho aqui a aplicação da lei mais benéfica. Não é mais crime, abolitio criminis, com exceção das leis temporárias e excepcionais, porque essas leis elas serão aplicadas mesmo que posteriormente, mesmo que na data da sentença, elas não estejam mais em vigor. Tranquilidade, massa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Nos termos da lei, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime,
A esse fenômeno denomina-se abolitio criminis, como nós já acabamos de ver. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. A abolitio criminis descriminaliza conduta antes tipificada por lei penal. Perfeito. Eu tinha uma conduta que agora não é mais crime. Não se trata, contudo, de hipótese de extinção da punibilidade, mas de novatio legis in melius, que deve retroagir a todos. Opa. O erro aqui é dizer que ela não é extinção da punibilidade, porque a abolitio criminis é sim extinção de punibilidade, é uma causa de extinção de punibilidade prevista expressamente no Código Penal. O erro aqui desse item foi esse. B. A abolitio criminis descriminaliza a conduta antes tipificada pela lei penal. Tem como efeito a extinção da punibilidade. Retroage a todos, fazendo cessar os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Os efeitos civis, contudo, permanecem. Lindo, 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 lindo esse item B. Lindo esse item B. Só esse detalhe. Como assim os efeitos civis permanecem? Ora, de um determinado fato, podem se originar efeitos penais e civis. Então imagina que eu causei um crime de dano. E aí a lei diz que não é mais crime aquela conduta de causar dano no patrimônio alheio. Tá? Você que resolva isso na esfera civil. Ora, se não é mais crime, eu vou ser punido criminalmente? Eu vou ser preso pelo crime de dano? Não. Mas eu ainda preciso eu ainda sou obrigado a indenizar aquela pessoa por esse crime? Sou. Eu continuo sendo obrigado a essa indenização. Por quê? Não apaga os efeitos civis. Então guarda. Só vai afetar os efeitos penais. Os efeitos extrapenais não são afetados. Tranquilidade? Vamos só ver os outros itens para a gente ver aqui os erros dessa questão. Letra C. A abolitio criminis descriminaliza a conduta antes tipificada pela lei penal. Como se trata de novatio legis in melius, faz cessar todos os efeitos penais e civis. Não cessa os efeitos civis. D. Em hipótese de abolitio criminis, o indivíduo que porventura esteja cumprindo pena privativa de liberdade pelo delito objeto da discriminação deverá ser imediatamente posto em liberdade. Correto, atenção. A abolitio criminis ela vai atingir todos, não independe aqui da fase que está o processo. Então ela vai atingir aquele que praticou o crime ontem, que não tem nem inquérito ainda? Vai atingir aquele que esteja sendo investigado em inquérito? Vai, arquivo inquérito. Vai atingir aquele que esteja respondendo à ação penal? Vai, extinção da punibilidade, arquiva a ação penal. Vai atingir aquele que já foi condenado por sentença transitada em julgado? Vai, faz o quê? Extinção da punibilidade, manda embora. Atenção aqui para o erro desse final da questão. Olha o que a questão diz. Todavia, perderá sua primariedade. Não perde a primariedade, ou seja, se não é crime, ele não vai ser, por exemplo, reincidente na próxima conduta, não. Ele volta a ser réu primário. Eu afasto todos os efeitos penais dessa condenação. Letra E diz o seguinte: em hipótese de abolitio criminis, aquele que já cumpriu pena pelo delito objeto da descriminalização, nada poderá aproveitar, pois sua extinção de punibilidade já se deu pelo efetivo cumprimento de sua pena. Opa, peraí. A extinção, aquele que já cumpriu pena, nada poderá aproveitar? Poderá sim. Eu posso ter um reconhecimento para quê? Para afastar todos os outros efeitos penais. Por exemplo, o caso da primariedade. Então eu vou... mas eu já cumpri pena. Tá, mas aí você vai afastar qualquer efeito que aquela condenação penal possa causar. Os efeitos penais, todos eles serão afastados. Tranquilidade. Então, olha só como a banca vai repetindo aqui alguns temas sobre lei penal no tempo. Pessoal, aqui bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos fazer uma pausa. Ficamos aqui só com essas 3 questões e meio nesse bloco. Próximo bloco a gente continua aqui para tratar sobre essa aplicação da lei em mais questões da IDECAM. Fica aí, a gente volta já.